Existe ajuste fino na X-Terra? Tá? Foi um pedido que um amigo me fez, ele trouxe o carro há pouco tempo aqui, comprou o carro há um tempo e trouxe para eu, falou que queria que fizesse um ajuste fino. Eu perguntei o que está ruim no carro, ele falou nada, não está nada ruim, está funcionando tudo bem, mas eu acho que tudo bem, nada certo, né? Eu achei engraçado aquilo porque ajuste fino é um termo que as pessoas usavam mais antigamente, né? Na época dos carros a carburador, né? Que o carro já está funcionando, mas tá, não está funcionando direitinho, né? E aí tinha mecânicos especialistas, né, em fazer um ajuste fino. E conversando com ele, eu entendi o que ele queria. Eu vou mostrar aqui na minha X-Terra para vocês qual é essa ideia de ajuste fino, né? No carro, tá? Vamos tentar ver aqui. Bem, olhando aqui, não reparem meu motor hoje está sujo, ele nem sempre está assim, mas agora está trabalhando, não tem muita firula não. E aí qual era o problema dele, né? Pequenas coisinhas que estavam incomodando ele. Por exemplo, tinha uma vibração na correia, mais do que o normal. E aí no caso dele, a gente teve que fazer a troca aqui do esticador, do tensor da correia, tá? O dele já estava fraco, então a correia dele estava fazendo bastante barulho. Para ter certeza que o barulho fosse embora, né? A gente optou também no caso dele lá por fazer a troca da correia, tá? E eu fiz o teste aqui, ó. Fiz o teste aqui na polia, essa polia catraca, que é a polia do alternador da X-Terra, tá? Então, se essa polia estiver ruim, também você tem vibração. Então, a gente conseguiu resolver o problema da vibração dele, né? Um caso que ele tinha lá. Outro caso que ele tinha era vazamento de diesel aqui na tubulação de retorno. Isso não é raro de acontecer, tá? Com o tempo ela resseca e vaza diesel, e aí fica o carro melando, fica escorrendo diesel por aí, e não é nada grave, não vai afetar o funcionamento do carro, mas acaba comprometendo aí a qualidade, né, quando você olha o carro, enfim, é um ajuste fino isso, tá? Literalmente um ajuste fino. Uma outra coisa que ele pediu para fazer foi a revisão dos freios, né? A gente fez no caso dele, a gente fez a troca dos fluidos. Eu sempre aconselho revisar os freios, trocar os fluidos, mesmo que eles estejam bons, trocar por prazo. Por que fazer isso? Porque se você troca os fluidos sempre, você mantém o fluido limpo. Não deixa trocar o fluido quando o fluido estiver sujo, porque aí você corre o risco de dar um problema no seu ABS, tá? Então contaminar o ABS e aí vai gerar um grande problema. Então troca antes do que você acha que é o ideal, tá? Vai manter o carro funcionando de forma certinha. Outra coisa, a gente revisou nele lá o arrefecimento, a gente limpou o radiador, trocou o fluido de arrefecimento, tá? Para a temperatura do carro funcionar dentro do ideal. Ele gastou uma grana, ele trocou a viscose, a gente trocou a viscose do carro dele. A viscose, para quem não sabe, dá para trocar só ela. É o centro aqui, ó, tem a hélice, né? É o centro aqui da hélice aqui, tá? É ela que tem uma resistência aqui, ó. Tá vendo? Vou mover com o dedo, ó. Como é que esse mecanismo é bem engenhoso? Como é que ele funciona? Quando o carro tá quente, tá? Quando o carro tá quente, ali dentro tem tipo um gel, né? Uma cera que torna rígida e faz essa hélice girar junto com o eixo, tá? E isso dá resistência, né? Isso faz força ao vento, faz mover o vento, mover o ar. Quando ela está fria, ou seja, quando o carro está frio, não precisa de refrigeração teoricamente, aí isso aqui patina, né? Ela patina, não tem resistência, ela patina. Então, para manter a temperatura ideal, a gente fez a troca ali dele, tá? A gente fez a troca. Uma outra coisa que ajuda bastante o carro, né, a funcionar de forma adequada é os bicos injetores, tá? Lá no caso dele, a gente tirou os bicos injetores, eram mecânicos, né? A gente tirou e levou levamos, forma de falar, tá, pessoal? Não foi eu que levei, não. Ele levou na empresa de bombas, dá para testar. Eu falei, tira os bicos, leva para testar, porque a gente não conhece o carro, não sabe se um bico desse tá com um problema, né? Ou não tá balanceado, às vezes um tá com mais pressão do que o outro. Então, ele mandou revisar. Então, testou os bicos e colocou todos eles com a mesma pressão de funcionamento, para eles abrirem tudo com a mesma pressão. Isso faz o barulho do motor ficar melhor. Então esse é um ajuste fino. Seu carro vai andar se a pressão estiver diferente? Vai andar, tá? Mas não vai ter um barulho, não vai funcionar, né, com um reloginho. E obviamente a gente fez também um ajuste aí um ajuste das folgas de válvula, tá? Para elas ficarem mais próximas do ideal possível e aí mais parecidas possível o ajuste delas, e aí o motor, né, ter aquele funcionamento melhor, né, um funcionamento mais adequado. Outra coisa que ele pediu para fazer foi a troca ali do reparo da alavanca do câmbio,
isso tira a folga, né? Se o câmbio estiver bom, obviamente, né? Isso tira a folga da alavanca e tira aquela impressão de carro velho que às vezes tem, né? Porque o carro às vezes já rodou, é uma coisa que não está te dando problema, as pessoas vão se acostumando, né? Eu sempre falo isso quando as pessoas trazem carro aqui. Às vezes quando o cara comprou o carro, ele acha aquilo estranho. Mas às vezes quando ele tem o carro há bastante tempo, a peça vai ficando ruim e a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é adaptativo. Ele vai se adaptando naquele problema que está surgindo no carro, né? Por exemplo, as folgas do carro, barulho, freio, né? O freio está ficando cada vez pior, mas você vai pisando cada vez mais forte e vai se ajustando. Você só percebe que o seu é diferente de outro quando você dirige, né? Então, como eu às vezes dirijo bastante X-Terra aqui, bastante Frontier, que as pessoas trazem, eu consigo perceber a diferença nítida entre elas, né? Consigo perceber aquelas que arrancam mais, aquelas que arrancam menos, aquelas que têm mais força, aquelas que não têm, aquelas que freiam melhor, tá? Ou que freiam torto, né? Então, uma coisa que a gente fez foi isso, para a alavanca ficar justinha, e ficou, né? Ficou bem interessante a dele. E uma outra coisa, e aí não sou eu que faço, né? Eu encaminhei ele, falei para ele numa pessoa boa que soubesse fazer um alinhamento e o ajuste, a geometria das rodas, né? Muita gente faz geometria, mas tem que ser um profissional que não siga apenas os números, ele tem que entender o carro, entender. Muitos carros desses não estão com o pneu original mais, estão com os passador de roda, enfim, não é simplesmente fazer a geometria igual está lá, tem que ser um profissional que entenda e que possa fazer o ajuste necessário para o carro funcionar, né? E funcionar todo dia. Funcionar, arrancar, frear, dar um arrancadão, isso, fazer o carro fazer isso, gente, não é difícil, tá? Não estou desmerecendo, mas não é difícil. O difícil é fazer o seu carro funcionar de forma confiável todo dia, para você acordar, ligar e ele sair, né, rodando. Uma outra coisa, falar nisso, que incomodava bastante ele, e é uma coisa que é bem comum nesses veículos, né, da Nissan, esses MWM, é a luz do alternador que não apagava, tinha que acender, não apagava, né? Tinha que acelerar, ele ligava o carro, ela ficava acesa, e isso acontece muito quando trocam um regulador de voltagem por um que não é original. O carro funciona normalmente, mas a luz ela não apaga sozinha, tá? E aí, como o alternador dele, a gente tirou tudo aqui, eu falei para ele para fazer a troca, né? Ele fez a troca, ele acabou levando para fazer a revisão do alternador e trocar os rolamentos. Eu não vi barulho nenhum, mas ele preferiu, né, levar, ótimo, né? Levou, trocou os rolamentos lá e colocou um regulador de voltagem novo, válido, né? E aí o que acontece? O carro deu na chave, ele apaga a luz na hora lá, certinho, tá? Não fica com luz acesa precisando acelerar. A gente fala assim, é assim mesmo. Não, não é assim. Esses carros não saíram de fábrica assim, tá? Você tem que ligar e as luzes tem que apagar. Então, isso, né? Todas essas coisas que eu falei aqui não são nada que faz o carro parar ou não funcionar, né? E às vezes o dono nem percebe essa diferença. Mas são ajustes finos, né? Que eu aconselho fazer para o carro funcionar direitinho, né? E gerar menos problema no seu dia a dia, né? Ou incomodar menos a sua patroa, né? Aquele carro que faz, às vezes vibra muito, faz muito barulho, dependendo do que for, às vezes incomoda, ou que vaza óleo, né? Um carro vazando óleo diesel na sua garagem lá, com certeza incomoda a sua esposa lá, e com certeza uma esposa infeliz gera a tua vida mais infeliz. Bem, pessoal, era isso, só comentários aqui. Eu não lembro mais de outra coisa que a gente fez. Tirar barulho, né? Tirar barulho eu não gosto muito de fazer esse trabalho, porque nem pra mim eu gosto de fazer, mas tinha alguns barulhos que a gente tinha no carro, e a gente conseguiu fazer no carro dele para tirar também, e o carro dele era um carro bom, né? Só tinha passado, né, por N manutenções sem os parâmetros, né? E muita gente pergunta para mim às vezes, por que é isso? Porque às vezes o profissional que está mexendo, ele não tem como fazer aquele ajuste, porque ele não tem ferramenta para fazer aquele ajuste. Algumas coisas precisam de ferramenta, né? Por que ele não compra ferramenta? Porque ferramenta é caro, né? Às vezes tem ferramentas que são caras, ele vai investir naquilo para usar poucas vezes, às vezes para esse carro, né? Então às vezes ele não investe aquilo, não consegue fazer aquele ajuste fino, né? E aí acaba tendo esse tipo de funcionamento diferente do que era para o carro funcionar certinho, redondinho, com qualidade e também funcionar com confiabilidade, né? O carro, se precisar do carro, o carro está pronto lá para te atender. Bem, pessoal, era isso. Grande abraço para você. Coloca aí no comentário aí o que é que te incomoda mais no teu carro aí, o que é que você queria fazer um ajuste aí. Comenta aí. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!